E hoje nós vamos prosseguir com o nosso comentário sobre a carta do apóstolo Tiago. E nós vamos falar sobre o tropeço na palavra. Estamos no capítulo 1 ainda. Vamos falar então aquilo que essa carta nos fala sobre a nossa maneira de falar. Vou pegar o texto do versículo 19 do capítulo 1, que nos dá uma recomendação muito importante. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E nós sabemos, irmãos, que a nossa boca fala exatamente aquilo que está no nosso coração. E aquilo que Tiago está nos dizendo nesse versículo é que nós devemos ser prontos para ouvir, mas tardios para falar, e mais ainda tardio para nos irarmos. Mas por que prontos para ouvir e falarmos pouco? É o que Tiago está nos querendo dizer. Ouvir bastante e falarmos pouco. E nesse mesmo capítulo, mais alguns versículos adiante, agora versículo 26, fala sobre questão da religião, aquela pessoa que pensa que é um religioso, que a sua fé é perfeita. Olha o que Tiago fala. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. A prova da nossa religião, se ela é boa ou ruim, ou a nossa fé, começa com as nossas palavras, a nossa maneira de falar. E aqui Tiago está dizendo que a pessoa deve saber refrear a sua língua, ou dominar a sua língua, ou saber falar pouco, como nós já lemos naquele versículo anterior, né? Sermos tardios para falarmos, estarmos sempre prontos para ouvirmos. E no capítulo 2, e no restante, e no capítulo 1, Tiago fala de outras coisas, né? Temos outros assuntos, mas o assunto de hoje é sobre o tropeço na palavra, né? Sobre como devemos nos comportar como cristãos, a nossa maneira de falar. E então, lá no capítulo 3, ele segue novamente falando sobre as palavras, fala mais especificamente sobre a língua. É claro que não conseguimos falar sem a nossa língua. Então, Tiago está retornando ao assunto. Vou ler aqui o capítulo 3, os versículos 2 em diante. O que Tiago segue nos aconselhando? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E eu vou encerrar por aqui a leitura desse capítulo 3. Eu vou parar então aqui no versículo 12. Tiago, ele fala que a coisa mais difícil para o ser humano é domar a sua própria língua. E ele faz várias comparações até que interessantes
E é claro, para vergonha nossa, que nós podemos, a destruição que podemos causar com a nossa língua, com nossas palavras. Tiago inicia o capítulo 3 dizendo que todos nós pecamos ou tropeçamos em muitas coisas, mas a perfeição do homem quanto ao vencer todo tipo de pecado seria o domínio da língua, não tropeçar em palavras. Ele diz que o tal é perfeito e todo poderoso para também refrear todo o corpo. Então, a coisa mais difícil para o ser humano é dominar a sua própria língua. E Tiago cita o exemplo do freio que é colocado na boca dos cavalos, e através desse freio o homem consegue dirigir o caminhar daquele animal. O animal obedece o homem e o homem acaba levando esse cavalo, enfim, o animal para onde o homem quer. Também ele fala do exemplo do leme de um grande navio. O leme é uma das partes mais pequenas do navio, mas esse leme, apesar de pequeno, ele que governa a direção do navio, orienta a proa do navio para onde o seu capitão quer que esse navio vá. E assim, Tiago fala que a língua é um pequeno membro, mas ela gloria-se de grandes coisas. E aí ele cita o exemplo de que um pequeno fogo pode incendiar uma enorme floresta, um grande bosque. Você pega um palito de fósforo, ele é pequenininho, mas o poder de destruição que existe, que ele pode causar com a sua chama, dependendo da onde essa chama for aplicada, é imenso. Pode destruir uma grande floresta, casas, uma cidade inteira. E aí Tiago compara a língua também como fogo, mas também como um mundo de iniquidade. E fala que ela está colocada entre todos os outros membros do nosso corpo, mas acaba contaminando todos os outros. E como um fogo, ela acaba inflamando o curso da natureza, e ela é inflamada pelo próprio inferno. Vejam só. Então, onde houver gritaria, discussões, isso não vem de Deus. É a nossa língua inflamada pelo inferno é que está provocando tudo isso. Quantas guerras, quanta coisa ruim acontece, quantas mortes, quantos assassinatos por causa desta língua, desse pequeno membro do nosso corpo que acaba inflamando o curso da história, inflamada pelo inferno. Um dos membros que o diabo mais usa, ele mais se aproveita no ser humano, é a língua. A pessoa que não teme a Deus, que não tem a sua vida dirigida por Deus, ou a sua língua, melhor dizendo, dominada por Deus através da sua graça e misericórdia, com certeza a sua língua ela é dominada, inflamada pelo inferno. E aí as suas palavras acabam causando grandes destruições, mortes, homicídios, guerras. Tudo começa com uma palavra dita de forma errada, e com uma língua fora do controle. Às vezes até a pessoa não queria ter dito isto ou aquilo, mas acabou dizendo e as consequências foram gravíssimas. E Tiago segue dizendo que toda a natureza de animais, de feras, de aves, inclusive de peixes, o homem conseguiu amansar e conseguiu domar. Mas a única coisa que o homem não conseguiu domar foi a sua própria língua. E ele fala aqui no versículo 8 do capítulo 3, é um mal que não se pode refrear, e está cheia de peçonha mortal. E aqui peçonha mortal, ele está comparando com o veneno de cobra, a cobra peçonhenta. Então a língua do ser humano ela é venenosa, é cheia de veneno. E esse veneno é a capacidade que ela tem de bendizer a Deus e de amaldiçoar os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, de uma mesma boca, ora essa pessoa está proferindo bênçãos, mas depois está amaldiçoando. Mas Tiago está dizendo que, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele está falando de irmãos na fé. E nós sabemos que esta palavra fora dirigida para os cristãos. Isto aqui
é para cristãos. Então, na boca do cristão não pode estar saindo como uma fonte da onde sai água doce e água salgada, água boa para se tomar e água imprópria para se beber. E aí ele segue, falando então do exemplo das fontes de água e também fala das árvores. Cita o exemplo de uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos. Ele diz que assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Bem, irmãos, nós temos que lembrar daquilo que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 11, que ele fala a diferença entre a boca do justo e a boca do ímpio, ou a boca dos perversos. Aqui, o sábio Salomão escreveu o seguinte: a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. A maneira de você descobrir se eu sou um cristão, se você também é cristão, é analisando as nossas próprias palavras. O que a nossa boca está dizendo? No mesmo livro de Provérbios, vamos lá para o capítulo 15, versículo 2, fala que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Novamente aquela diferença entre o que teme a Deus e aquele que não teme. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, nós temos registrado as palavras de Jesus, onde ele falou que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Olha aqui, irmãos. Temos também no Evangelho de Mateus, palavras ditas pelo Senhor Jesus. Aliás, é o mesmo acontecimento que nós lemos do livro de Lucas, mas agora relatado segundo Mateus. E Mateus diz assim, Mateus 15, 18, Jesus disse: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ou, conforme a tradução, na boca fala daquilo que está cheio o coração. Se nós tivermos Cristo morando dentro de nós, não pode sair coisa má. Se nós somos templo de Deus, a morada do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, não podemos, irmãos, ter a nossa boca como aquela fonte de água salgada, de água imprópria, de água suja. Não pode, irmãos. Tiago disse: não seja assim entre vós, irmãos. Não pode ser com o cristão. E é difícil, é coisa muito difícil, irmãos, para nós controlarmos as nossas palavras. Mas com a graça de Deus não é impossível. Nós temos que cada dia mais pedirmos que Deus nos encha cada vez mais com o seu Espírito e nos entregarmos cada vez mais ao Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita no cristão, deixar que Ele governe as nossas palavras. Temos aquela passagem que está registrada aqui no capítulo 15 de Mateus, onde os discípulos de Jesus não lavaram as suas mãos para fazer uma determinada refeição, e aquilo chocou ali os judeus, os escribas, os fariseus, que tinham o costume de lavar as suas mãos até os cotovelos, nem que fosse para comer uma pequena refeição. Eles tinham aquele costume. E aí começaram a zombar, a criticar dos discípulos. E aí Jesus aproveitou aquela oportunidade para dizer que o que contaminava o homem não era o que entrava pela boca, mas o que saía da boca. Isso era o que contaminava o homem. E por quê? Porque o que sai da boca do ser humano é exatamente aquilo que está no seu coração. E aí, irmãos, cabe a mim, a você, a todos nós fazermos uma análise do que é que está saindo da nossa boca. Eu vou convidar você para nós juntamente fazermos uma análise do que está saindo da nossa boca. Responda para você mesmo, meu irmão, minha irmã, o que está saindo da tua boca? Ela está a serviço do reino de Deus ou está a serviço da carne, a serviço, quem sabe até, do reino das trevas? É algo muito sério, porque as nossas palavras denunciam
aquilo que nós somos, aquilo que está dentro de nós. E nós podemos tentar enganar, dizer eu sou cristão, eu vou na igreja 2 vezes por semana, sou o primeiro, eu sento lá no banco da frente, mas e depois que eu saio de dentro da igreja, como é que é a minha conversa? Meus amados, como é que eu converso? Meu proceder na presença do pastor, na presença do padre, eu me comporto direitinho, mas e depois? Nós não devemos nos preocupar com o sacerdote, com o pastor, com o padre, ou seja lá quem for, porque ele virou as costas para nós, ele já não está mais ouvindo o que nós estamos falando. Mas nós temos que nos preocupar com aquele que sabe até os nossos pensamentos. Esse está ouvindo todas as coisas, até aquilo que nós falamos em pensamento. Vamos, meus amados, analisar aquilo que está saindo da nossa boca. Você quer saber o que está realmente dentro do teu coração? É Deus que está ocupando o teu coração? Ou é a velha natureza humana pecaminosa? Você quer saber? Você quer ter a resposta? É simples. Preste atenção naquilo que você está falando, porque é exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse. Mas o que sai da boca é o que procede do nosso coração. E é isso que nos contamina, que acaba contaminando todo o nosso corpo e trazendo um grande prejuízo espiritual para nós. Acaba tirando a nossa comunhão, a alegria de vivermos em comunhão com Deus. Pense nisso, meu amado, e que Deus nos abençoe com esta palavra. Amém.